Então, continuando aí no assunto vetores, só que dando um foco maior aqui à regra do paralelogramo, certo? O que seria a regra do paralelogramo? Então, vamos lá. A regra do paralelogramo, a gente tem que perceber e entender primeiro o seguinte. Supondo aqui que a gente tem esses dois vetores, o vetor A e o vetor B. Para eu achar a soma vetorial desses dois vetores fazendo uso da regra do paralelogramo, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um desses dois vetores. Nesse caso aqui eu vou escolher o vetor A, vou desenhar ele com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido aqui, certo? O próximo passo é pegar o vetor B, escrever o vetor B com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, como ele está aqui. Só que diferente da regra do polígono, que a gente escreve a origem do vetor, do segundo vetor, na origem do primeiro, a gente vai ter que escrever as origens entre esses dois vetores coincidindo, certo? Então vai ficar mais ou menos assim. O próximo passo agora é desenhar um tracejado que seja paralelo a esse vetor e um tracejado que seja paralelo a esse outro vetor. Fazendo isso aqui, certo? Tem esse tracejado que é paralelo a esse vetor B. Aí temos esse outro tracejado que é paralelo aqui ao vetor A, certo? E o ponto aqui onde esses dois tracejados se encontram é exatamente o ponto onde o vetor dessa soma vetorial aqui vai apontar. Ou seja, esse ponto aqui é onde esse vetor C, que é o vetor da soma vetorial entre esses dois vetores, vai apontar, certo? E a gente vai ter aqui um ângulo θ entre esses dois vetores, certo? E para a gente achar o módulo da soma vetorial entre esses dois vetores, a gente vai fazer o uso da lei dos cossenos, certo? Lei dos cossenos, que originalmente ela é escrita aqui assim, escrita da seguinte forma, que diz que c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de um ângulo qualquer, certo? Isso aqui é a forma original dela, só que quando a gente trabalha com vetores, esse sinal aqui, que a gente tem aqui, ele vai variar, certo? E por que esse sinal varia? Porque quando a gente trabalha com esse ângulo θ ou com um ângulo alfa que a gente tem aqui, que é esse ângulo alfa aqui, certo? Se a gente usar esse ângulo alfa, para a gente achar o módulo dessa resultante C aqui, basta apenas a gente repetir aquela lei dos cossenos, ela não vai mudar em nada. Esse sinal aqui vai continuar como sendo negativo, certo? Só que se a gente usar o ângulo θ aqui entre esses dois vetores, esse sinal aqui ele vai mudar. No lugar de ficar negativo, ele vai ficar da seguinte forma. A gente diz que o módulo dessa resultante aqui vai ser igual a o módulo do vetor c ao quadrado mais o módulo do vetor a ao quadrado mais o módulo do vetor b ao quadrado mais duas vezes o módulo do vetor a vezes o módulo do vetor b vezes o cosseno de θ. Isso se a gente estiver trabalhando com esse ângulo θ, certo? Se a gente estiver trabalhando com um ângulo alfa, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar como a fórmula original aqui da lei dos cossenos. Vai ficar aqui o módulo de c ao quadrado vai ser igual ao módulo de a ao quadrado mais o módulo de b ao quadrado. Só que no lugar de a gente ter aqui esse sinal negativo, esse sinal positivo, a gente vai ter esse sinal negativo, certo? E vai ficar aí duas vezes o módulo do vetor a vezes o módulo do vetor b vezes o cosseno de alfa. Então, se eu usar o ângulo θ, para a gente achar um módulo dessa soma vetorial aqui, através do método do paralelogramo, ela vai ser desse módulo aqui, desse modo aqui. Só que se a gente usar o ângulo alfa, vai ficar desse modo aqui. Ou seja, se for o ângulo θ, o sinal aqui fica positivo. Se for o ângulo alfa, o sinal aqui fica negativo, certo? Aí você já está se perguntando aí, mas de onde vem isso aqui? Então, isso aqui vem do seguinte, ó. A gente imagina mais ou menos isso aqui, ó, certo? Eu tenho isso, tenho esse desenho aqui que eu estou fazendo, eu tenho aqui um ângulo θ, eu tenho aqui outro ângulo θ, certo?
tenho aqui um ângulo alfa, tenho aqui um outro ângulo alfa. Aí, supondo que eu tenho aqui um vetor A qualquer, aí tenho um outro vetor aqui B qualquer, certo? Um vetor aqui B qualquer. Aí eu tenho aqui o vetor resultante entre esses dois vetores, que é um vetor C, certo? Aí, se a gente analisar geometricamente essa imagem aqui, a gente vai ver que esse ângulo aqui é exatamente um ângulo alfa, certo? Se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é θ. E a gente sabe lá da matemática básica que alfa mais θ é igual a 180 graus. A gente analisando esse esquema aqui, certo? Aí disso aqui a gente tira que alfa vai ser igual a 180 graus menos θ, certo? Aí se a gente pegar lá a lei dos cossenos, que é essa lei aqui em cima, a gente vai ver que a gente tem que C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Aí quem é alfa aqui que a gente acabou de achar? Alfa é 180 menos θ. Então, se a gente substituir aí esse valor de alfa, a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. O cosseno de 180 menos θ, certo? Só que quando a gente estuda aqui subtração de arcos, lá na parte de trigonometria, lá em matemática, a gente vai ver que isso aqui vai ser igual a menos o cosseno de θ, certo? Que isso aqui vai ser exatamente igual a menos o cosseno de θ. Não vou fazer aqui a dedução de porquê dá isso aqui, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo. Eu não quero fazer vídeos tão longos, certo? Aí eu substituindo isso aqui por isso aqui, eu vou ter que C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes menos o cosseno de θ. Aí agora eu fazendo o jogo de sinal entre esse sinal e esse outro aqui, eu vou ter que A ao quadrado mais B ao quadrado, aí vai demonstrar que menos com menos vai ser mais. Então, 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. Então, é por isso aqui que em alguns casos, o sinal é positivo, em outros casos o sinal é negativo. Mas basta vocês ficarem na cabeça o seguinte: se vocês usarem um ângulo alfa, o sinal fica negativo. Se vocês usarem um ângulo θ, o sinal fica positivo. Aí, através disso aqui, vocês conseguem achar o módulo do vetor para um ângulo qualquer, seja ele alfa, θ, gama. Basta apenas vocês fazerem algumas adaptações. E outra coisa, isso aqui serve para esse caso aqui. Caso esse vetor B aqui fosse um vetor menos B, certo? A única coisa que iria alterar aqui era esse sinal, certo? Continuaria com sinal θ, continuaria com o ângulo alfa, só ia mudar que aqui seria negativo e aqui seria positivo, certo? Então, o método do paralelogramo é basicamente isso aqui. E ainda vou continuar a fazer diversos outros vídeos. O próximo vídeo vai ser sobre subtração vetorial. E depois de subtração vetorial, vou falar um pouco sobre as componentes vetoriais. E vou continuando aqui fazendo diversos outros vídeos. Se você estiver gostando aí, se puder ajudar com um like, agradeço muito. E valeu!